nós estamos em continuidade ao estudo da Confissão Belga, hoje no artigo 2. O artigo 1 falou sobre o único Deus e o artigo 2 vai falar sobre como conhecemos a Deus, que é exatamente o nosso tópico hoje. Como conhecemos a Deus. E nós vamos inicialmente ler o texto do Salmo de número 19, Salmo 19, farei a leitura de todo este capítulo, tá bom? É um capítulo pequeno, poucos versos, mas muito importante para o fim desta aula, deste estudo hoje, tá bom? Antes de lermos, vamos pedir a Deus a sua graça. Senhor, retomando o estudo da Tua Palavra, da boa doutrina, pedimos que o Senhor nos abençoe e nos ilumine com o Teu Santo Espírito, de modo que possamos compreender a Tua Palavra e esta boa doutrina. E não somente isto, mas vivermos de acordo com a mesma. Assim oramos em Cristo, Senhor e Salvador nosso, com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém, amém. Salmo de número 19, diz assim: ao mestre de canto, Salmo de Davi. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Eu imagino que você já ouviu várias pessoas falando sobre o fato de conhecerem a Deus. Eu conheço a Deus, eu conheço a Deus. Mas se você for se deter e conversar um pouquinho com elas e perguntar, como é que você conhece a Deus? Aí você vai começar a perceber que ela pode estar muito equivocada, enganada sobre o fato de realmente conhecer a Deus. Digo isto, irmãos, porque a resposta ou as respostas que se ouvem geralmente não fazem jus àquilo que o próprio Deus mostrou, revelou sobre não somente a sua própria pessoa, o seu ser, as pessoas da Trindade, mas também a maneira pela qual nós podemos conhecê-lo. Então estas pessoas, elas dizem conhecer a Deus, mas não conhece pelo modo pelo qual Deus se revelou. E aqui eu ajuntei duas falas que geralmente são comuns quando as pessoas dizem que conhecem a Deus. Então, alguns dizem assim: eu conheci a Deus quando eu tive uma experiência profunda com Ele. Olha, é uma linguagem tão subjetiva. O que é que a pessoa quer dizer com teve uma experiência profunda com Ele? O que tem isso a ver com a revelação que o Senhor concede de si mesmo? Será que toda emoção que nós sentimos, ela se constitui, e aqui eu estou me referindo especificamente aos termos apresentados,
a Deus se revelando à pessoa? Certamente que não. Então essa é uma das respostas que você pode ouvir. Outras pessoas podem dizer o seguinte: olha, eu conheci a Deus profundamente quando eu me envolvi em um determinado trabalho social. Então, para elas, essa atuação de caridade faz com que ela entenda, compreenda que por meio disto ela conheceu a Deus. Estas e outras respostas, irmãos, podem ser coletadas, mas elas passam longe, muito longe daquilo que o Senhor apresenta em sua palavra como uma forma estabelecida pelo Senhor no que diz respeito a conhecê-lo. E antes de adentrar neste Salmo de número 19, e a minha ideia não é expô-lo, mas considerar alguns pontos, eu queria que você fizesse a seguinte consideração: sendo eu ou você, alguém que quer se dar a conhecer ao outro, será que quem está mais apto a dizer como me conhecer ou te conhecer, seria a pessoa que quer conhecer ou eu que sou aquele que será conhecido? Vou repetir a pergunta, dando agora um exemplo. Vamos supor que eu sou aqui Alex e ali está o presbítero Rafael, e eu quero que ele me conheça. Quem está mais apto a dizer como me conhecer? Sou eu dizendo para ele ou ele buscando uma forma de me conhecer? Meus irmãos, certamente eu terei melhor condição de dizer a ele. Eu vou dizer a cor que eu gosto, vou dar alguns exemplos. A comida que eu gosto, a temperatura que eu gosto, o lugar que eu gosto de ir, como que eu gosto de ouvir, ou o que gosto de ouvir, que tipo de música, o que eu gosto de ler, onde eu gosto de ir. Ele não tem condição de fazer isso. Mas se eu revelar para ele quem eu sou, ele terá condições de me conhecer de uma forma que certamente, se ele tentasse fazê-lo sozinho, não conseguiria. Agora pegue esse exemplo e aplique ao Senhor do universo, ao Criador de todas as coisas, e não somente aquele que criou, mas aquele que dirige, preserva, sustenta e governa tudo, e que conheceu tudo de todos, aquele que designou todos os nossos dias, antes que qualquer deles o quê? Existisse, que existia desde toda a eternidade. Então, quando nós falamos do conhecimento de Deus, nós estamos falando daquele ato onde Deus se dá a revelar para aqueles que foram criados à sua imagem e semelhança. Então, quando nós lemos o Salmo 19, por favor, volte seus olhos agora para ele, você vai ver, pelo menos aí, duas sessões que eu queria chamar a sua atenção. A primeira delas vai do verso número 1 até o verso número 6, onde o salmista vai expor que, por meio da criação, Deus revela-se. Essa revelação é chamada de revelação geral, porque todos aqueles que foram criados à imagem e semelhança do Senhor têm condição de perceber isto. E aí eu queria que você marcasse sua Bíblia aí e fosse para Romanos capítulo 1, por favor. Romanos capítulo 1. Veja comigo, a partir do verso 18 a 20. Romanos 1, 18 a 20. É dito assim, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela justiça. Agora veja o verso 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes o quê? Manifestou. Então perceba bem, o que de Deus se pode conhecer, primeira coisa, nem tudo de Deus se pode conhecer. Nós só conhecemos de Deus aquilo que Ele o quê? Decidiu se revelar. Então não achemos nós
que em qualquer momento da nossa existência nós vamos conhecer a Deus perfeitamente, plenamente. Não. Nós vamos conhecer aquilo que Ele decidiu revelar. Então, veja, porquanto que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles. Entre eles quem? Na humanidade. Ok? Entre os seres humanos. Por que eles conhecem? Agora veja a parte final do verso 19. Porque Deus lhes manifestou. Agora pare para pensar comigo. Se Deus não tivesse se manifestado, nós o conheceríamos? Nunca. Então é necessário que Deus se revele, para que eu possa conhecê-lo. E aí ele prossegue dizendo, e aí está o aspecto da revelação geral. Verso 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos. Então a criação me dá uma percepção acerca da existência de Deus e de alguns dos seus atributos. E aí ele diz, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Então, quando você lê o Salmo 19, do verso número 1 até o verso número 6, você tem o quê? A revelação de Deus por meio da criação, Deus se manifestando. Que nome recebe essa revelação? Revelação geral. Agora, é importante que a gente entenda, e aqui eu vou agora ler a Confissão Belga, artigo 2, diz assim, como conhecemos a Deus? É o tópico. Aí diz, nós conhecemos por dois meios. Quantas formas existem? Duas. Tem 3? Tem 4? É uma só? Tem 10? São milhares? Não, só tem 2. Só tem 2 formas de você conhecer a Deus. A primeira, pela criação, manutenção e governo do mundo inteiro. Então, uma forma de você conhecer a Deus é pela criação e pela doutrina, segundo o que ele está dizendo aqui, da providência. Deus controlando todas as coisas. Você vê a boa mão do Senhor governando tudo. Por exemplo, nós estamos agora no período de chuva. Quem é que está mandando chuva? Deus. Passou o período da chuva, aí vai vir o período das mangas. Aí você vai ver, o pastor, muita manga, a irmã também. Quem foi que deu essas mangas? Ou seja, quem é que está no controle de tudo isto? Então Deus se revela por meio da sua criação e do controle que Ele exerce. Se você lembrar do Salmo 19, você vai ver que ele diz assim, que o sol, sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Ou seja, esse movimento que o sol faz, que a lua faz, que a terra faz, as marés, todo este controle é uma revelação do Senhor. Mostra que Ele existe e que Ele está no controle de todas as coisas. Então aqui não é a mãe natureza. Não existe mãe natureza. Deus está presente, em controle e em autoridade de todas as coisas da nossa natureza. E quando nós olhamos isso, nós percebemos o quê? Pela manifestação de Deus, que Ele é um Deus que existe e tem controle de todas as coisas. Então a confissão coloca isso, dizendo assim, em todas as criaturas grandes e pequenas, todas elas, servem de letras que nos fazem contemplar os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, como diz o apóstolo Paulo. Então, qual é a primeira coisa que eu faço? Eu conheço a Deus pela criação. Deus se revelou por meio da criação. Agora um detalhe importante. Por meio da criação, eu não compreendo a Deus de modo salvífico. A criação mostra que Deus existe e me torna indesculpável, mas ela não me salva. Você já viu alguém que contempla a criação e que entende que Deus é o Criador
E somente com isso ela ser salva? Não pode. Ela precisa de um outro conhecimento que o próprio Deus dá para que ela possa ser salva. Qual é? Segundo meio que a confissão coloca. Diz assim: Deus se fez conhecer ainda mais clara e plenamente por sua sagrada e divina palavra. Isto é, tanto quanto nos é necessário nesta vida, para a sua glória e para a salvação dos que lhe pertencem. Então, segundo modo que ele faz é por meio da sua o quê? Palavra. Agora, qual é a maior revelação da palavra de Deus? Abram a Bíblia aí, por favor. João capítulo 1. Vamos ver. Que seria a palavra de Deus encarnada. O próprio verbo de Deus, o Senhor. João capítulo 1, verso 1. Diz assim, ó: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Deus estava no princípio com... Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Agora vamos para o verso 14, desse mesmo capítulo. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito de quê? Então veja, ó, quando Deus quer se revelar para nós de modo mais especial, que revelação Ele nos dá? A sua palavra. E quando Ele vai se revelar de modo perfeito, o que é que Ele faz? Se revela através do seu Filho, que habitou encarnado entre nós. Note bem, irmãos, e aqui eu não vou entrar detalhando cada uma delas, até porque o tópico nos encaminha a compreender as formas de revelação e não a estudá-las detidamente. Primeiro, leve isso para casa. Se você quer conhecer a Deus, faça pelos meios que Ele estabeleceu. Não tente inventar. Ah, mas eu quero fazer de tal jeito. Não. Se você quer conhecer a Deus, e aqui do ponto de vista de torná-lo indesculpável, é a criação. Se você quer conhecê-lo de modo salvífico, é pela palavra, que vai te revelar a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Não tem outro meio. Ah, eu vou conhecer a Deus pensando. Não. Ah, eu vou conhecer a Deus sonhando. Eu vou conhecer a Deus viajando. Não, por favor. Você quer conhecer a Deus? Para ser salvo, é pela palavra. E ela vai te lançar exatamente para o conhecimento salvador do Senhor. Então, não queira inventar o seu modo de conhecer a Deus. Segunda coisa que eu queria que você levasse para casa. Pastor, mas eu quero conhecer a Deus. Graças a Deus por esse desejo sincero. Então, se detém a estudá-lo. Como? Por meio da revelação dele. Então, você quer conhecer a Deus? Quer mesmo? Então estude, leia, medite na palavra de Deus. Não perca tempo. Não ache que esse conhecimento vai entrar por osmose. Mas dedique-se a isso. E eu louvo a Deus quando vejo a igreja, por meio dos seus membros presentes, nessas ocasiões de pregação da palavra, de estudo da doutrina. Por quê? Porque foram os meios que Deus deixou para nós, a fim de que possamos conhecê-lo. Quanto mais você se aproxima da palavra de Deus, quanto mais você estuda, mais você conhecerá ao Senhor. Então, quer conhecer a Deus? Se aproxime dele por meio da sua palavra. Lembre da exortação bíblica: conheçamos e prossigamos em conhecer
ao Senhor. Então não se contente, já consegui um nível de coisa. Não, aprofunde mais, estude mais. E finalmente, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, em Gálatas 1, verso de número 6. O apóstolo Paulo escreveu a estes crentes e ele fez uma correção na vida daqueles irmãos que de alguma forma estavam sendo engoldados a conhecer a Deus de um modo que Deus não estabeleceu. E Paulo os corrige. Então veja o verso 6 de Gálatas 1. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chama na graça de Cristo, vos chamou na graça de Cristo, para o quê? Outro evangelho, o qual não é outro senão que alguns os perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja o quê? Anátema. Então eu queria que você saísse daqui hoje considerando também o seguinte: é possível que pessoas proponham um caminho diferente para conhecer ao Senhor, que seja para você tal qual como foi para o apóstolo Paulo e para aqueles irmãos, anátema. Então, por favor, tenha cuidado, porque às vezes você, no afã de querer conhecer a Deus, você pode tomar um rumo que, longe de fazer você conhecer a Deus, vai te levar para um caminho de perdição, de engano, finalmente, de morte. E aqui eu quero encerrar lembrando aquela frase que é tão comum e tão mentirosa: todos os caminhos levam a Deus. Isto é uma mentira, pois o único caminho que nos leva a Deus é Cristo Jesus. E o próprio Deus mostrou esse caminho porque Ele revelou esse caminho. Então qualquer tentativa humana de chegar a Deus fora daquilo que Ele estabeleceu, finalmente será terrível para você. Meu desejo é que nós desejemos conhecer ao Senhor, que o façamos como Ele estabeleceu, pelos meios que Ele deu, nos dediquemos a isto, nos alegremos por conhecer ao nosso Deus, porque cremos que por Ele somos conhecidos. Que Deus nos abençoe. Diga, meu querido irmão, por favor. Ligou? Em lugares que a palavra de Deus não chega, por exemplo, na Coreia do Norte, o pessoal, a população lá, não tem como invocar o nome do Senhor, porque não tem conhecimento da palavra. Mas se Deus não se revelar a ele, não tem uma opção deles invocarem o nome do Senhor mesmo assim. Aí eu queria saber como é que fica a situação desse povo. É um juízo de Deus naquela nação, por conta da falta do conhecimento de Deus e a falta da oportunidade da palavra também chegar lá. A primeira coisa é que eu creio que tem regiões onde o evangelho não chegou. Ainda temos hoje locais inóspitos que não tem um só versículo da Bíblia traduzido para o seu idioma. Isso é possível. No caso da Coreia do Norte tem, porque antes mesmo da separação norte-sul, já havia um trabalho de evangelização. Então, esse pode ser dado um exemplo hoje, que há um trabalho para impedir o progresso, mas certamente tem crentes lá hoje. Mas pode ter regiões que não tenham nada. Nesse sentido, como é que aconteceria? Eu creio, à luz da Escritura, e também da nossa confessionalidade, que Deus, em sua providência, àqueles que Ele estabeleceu que devem ouvir o Evangelho, que eles ouvirão o Evangelho. Que meio Deus vai usar para alcançá-los, no sentido de caminho até chegar, eu não sei,
mas eles hão de ouvir o evangelho, quer seja pela palavra traduzida, quer que seja por aquela que já foi traduzida e vai ser levada por alguém, porque ordinariamente a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Pastor, mas se Deus quiser salvar por outra, aí Deus em sua soberania pode até agir nesse sentido, mas Ele nos revelou que o meio ordinário é este: aprove a Deus salvar ao mundo pela loucura da pregação. Nesse sentido, Paulo está sendo ali um universalista, né? A salvação, não para todos, logicamente, mas do alcance do evangelho. Então eu creio que isso acontecerá, querendo Deus, tá bom? Mesmo em países que o evangelho é impedido de chegar, tá bom? Diga, meu querido, qual a sua pergunta? Se Deus não quiser se revelar a essas pessoas, é falta de amor da parte de Deus? Não, de modo nenhum. Jamais poderemos acusar a Deus de falta de amor, porque nós que estávamos mortos em delito de pecado, fomos alvos exatamente deste amor. Então o fato de ter chegado a alguns e não a outros, não quer dizer que ele amou ou mostrou falta de amor nesse sentido. Essa pergunta, pastor, é porque, por exemplo, quem não aceita a doutrina da eleição, diz que aqueles que aceitam, seria falta de amor da parte de Deus, ele não querer levar o evangelho a, tipo assim, a quem ele não escolheu. Infelizmente esse hipercalvinismo aí não faz jus à verdade da Escritura. Ok? Mais alguma pergunta? Nada? Então saia daqui hoje lembrando o seguinte: quero conhecer a Deus, amém. Como eu vou fazer? Do meu jeito? Não, do jeito que Deus se revelou. Esse é o caminho.